Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Mônica Damucho, do Museu Ciência e Vida, e hoje, no episódio Mulheres da Indústria Aeroespacial, a gente vai falar sobre como é a atuação profissional com sistemas aeroespaciais. E para isso, convidamos a nossa queridíssima Valéria Leite. Olá, Valéria, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Estamos muito felizes com a sua participação. Queria que você se apresentasse para a nossa audiência. Fique à vontade. Oi, boa tarde, Mônica, boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a Mônica pelo convite. Realmente é um prazer fazer parte desse projeto, que eu considero muito importante, né, não só por falar com jovens, por falar de engenharia, que é algo que, né, me motiva muito, mas por falar de educação, né, eu acredito que a educação realmente nos transforma, né, e é através da educação que nós vamos conseguir aí transformar os nossos jovens e o nosso país. Então, muito obrigada. Meu nome é Valéria, né, e Val para os amigos, e eu nasci em Guaratinguetá, é uma cidade aqui do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Esse ano eu completo 50 anos de idade, 30 anos de carreira, então é realmente um ano mágico aí para mim. E eu sou viúva, né? Então meu marido faleceu, vai fazer 2 anos agora em março. Eu não tenho filhos, mas eu tenho 2 sobrinhos maravilhosos, né? Que são assim minha inspiração, os amores da minha vida, como eu falo para eles. E eles moram lá em Guará e eu estou aqui em São José. Que dá mais ou menos uns 90 quilômetros de distância, né? E eu vim para cá depois que eu casei, mas até pela proximidade, né, do IAE, o IAE fica aqui em São José dos Campos. Então, e eu tenho trabalhado nessa área de engenharia, na área de eletrônica principalmente, né, desde que eu decidi entrar nesse caminho aí nos anos 90, no início dos anos 90. Então, é um prazer realmente falar disso para vocês. Ela é um espetáculo, gente. Vocês vão conhecer os detalhes. E eu fico feliz que você esteja aqui contando a sua história justamente nesse ano que você completa 30 anos de IEA e 50 anos de vida. Muito bom. Então, vamos começar agora falando sobre a sua opção pela área de tecnologia. Por que você optou por fazer engenharia elétrica, né? Você estudou lá na Universidade Municipal de Taubaté, e se tinha algum exemplo de pessoa graduada na sua família ou no seu círculo de amigos? Então, na verdade, é um conjunto de fatores, né? Eu comecei a estudar eletrônica no colégio técnico, né? Então, na época que eu entrei no colégio técnico em 91, né? Então, não tinham muitas opções em Guará e até pela nossa condição, né, não tinham muitas opções aí para se fazer um colegial, e o colégio técnico sempre foi uma das melhores opções de ensino que nós temos em Guará, né, é um colégio técnico da Unesp, né, da Universidade do Estado de São Paulo. Então eu entrei, né, para estudar eletrônica. Né, eu tenho alguns exemplos, né, eu tenho um tio que é formado em telecomunicações, eu tenho um primo que é formado também em engenharia na Unital, então eu comecei, né, fazendo eletrônica no colégio técnico. E fazer engenharia foi basicamente uma continuação desse trabalho, né. E quando eu terminei o colégio técnico, eu fiz o concurso para o CTA, né? Então eu trabalhava, né? Então fazer a Universidade de Taubaté foi uma opção dentro do contexto que eu tinha também, né? Então eu trabalhava em São José dos Campos, eu estudava à noite em Taubaté e eu morava em Guaratinguetá, né? Então eu fazia um tour aí pelo Vale do Paraíba e eu fiz isso por 6 anos. E não me arrependo, eu acho que foi uma experiência fabulosa e faria novamente. Então foi assim,
que eu, né, comecei aí nessa carreira aí na área de eletrônica e estou até hoje. Nossa, que legal, você é uma pessoa de muita garra, né? Quer dizer, transitava entre os 3 municípios para conseguir avançar nos seus estudos, né? E você não ficou só na graduação, né? A gente viu que você fez mestrado, fez depois o doutorado na Federal de Itajubá, que é um outro município, né? E aí eu queria saber, assim, o que te motivou a enveredar por essa área da pós-graduação, né? A se especializar ainda mais no mestrado e no doutorado, criando uma linha de pesquisa própria. Conta para gente. O IAE, ele é um instituto de pesquisa, né, dentro da Força Aérea, né, então nós somos uma ICT, né, que é um Instituto de Ciência e Tecnologia. Então, é meio que inerente ao nosso trabalho, né, nós buscarmos esse desenvolvimento, né. Então, fazer um mestrado e fazer um doutorado é algo que é uma motivação para as pessoas que trabalham lá, né, então, não só para os civis, quanto para os militares também, né, então, é meio que natural, né, da nossa formação, né, como pesquisador, ou eu não sou pesquisadora, eu sou tecnologista, né, então nós somos voltados mais para aplicação, né, mas realmente é muito importante para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho, principalmente agora, né, que nós estamos trabalhando muito com a área de inovação. Então, é importante você ter essa formação complementar para que você consiga atender, né, de modo completo aí as necessidades do serviço mesmo, né. E a Universidade de Taubaté foi uma decisão, assim, meio que junto com a universidade, né, então eu tinha alguns professores que davam aula na Universidade de Taubaté e que também davam aula que na época era escola, né, escola federal, depois que mudou para a universidade, né, então foi deles que surgiu o convite, né, para trabalhar na Unifei, né, para ir para Itajubá, e realmente foi uma aventura, né, porque de São José para Itajubá, assim, eu não dirigia, né, então eu fazia todo esse trajeto de ônibus, né, eu sempre então, assim, dava 3 horas de ônibus ou mais, né, então, realmente foi uma jornada que, e eu agradeço muito meu marido, né, nesse sentido, porque eu não teria conseguido sem ele, né, sempre ele me apoiou muito, sempre esteve junto, muitas vezes ele foi comigo para lá, né, então, realmente foi uma experiência muito interessante. Ah, legal. Isso aí realmente precisa de muita determinação, né? Para conseguir levar essa jornada. Você, né, como você disse, é tecnologista, né, do Instituto de Aeronáutica e Espaço. E para as jovens mulheres que nos ouvem, essa pode ser a primeira vez, né, que elas ouvem falar sobre o IEA, né, o Instituto de Aeronáutica e Espaço, e sobre uma mulher que atua desenvolvendo equipamentos, aeronaves e toda essa parte de inovação, né, para a área da aviação. Você pode falar um pouco como é a sua rotina de trabalho, o seu cotidiano? Sim, claro. Só para contextualizar, né, o Instituto de Aeronáutica e Espaço, ele é um órgão, né, uma OM, como a gente diz, é uma organização militar do Comando da Aeronáutica, né, e dentro do Comando da Aeronáutica existem os grandes comandos, né, como nós chamamos. E o IAE, ele fica dentro do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, né, que é o DCTA. Né, assim como o ITA, né, quase todo mundo já ouviu falar, né, o ITA é um dos institutos do DCTA, assim como o IAE, né. Então, eu comecei a trabalhar no IAE em 95, fevereiro de 95, e eu comecei a trabalhar lá como técnico em eletrônica,
né, então foi meu primeiro emprego mesmo, né, eu fiz o primeiro concurso, né, porque até aquela época, o CTA contratava por CLT, né, os funcionários não eram servidores públicos, né, na época eram contratados, eram pessoas contratadas via CLT, e a partir dos anos 90, né, quando foi criado o regime jurídico único, essas pessoas passaram a ser, então, servidores públicos, e em 94 foi feito, então, o primeiro concurso para o DCTA, né, então eu entrei nesse primeiro concurso para técnico em eletrônica, para exercer a função de técnico. E aí eu comecei a trabalhar na divisão de eletrônica, né, e eu trabalhei sempre na área de telecomunicações, né, então, desde que eu entrei, eu trabalhava no laboratório, na época era um laboratório grande, né, então toda a parte de desenvolvimento de antenas, transmissores, receptores, né, então, tanto desenvolvimento quanto ensaios, né, era esse grupo de radiofrequência, né, na época tinha esse nome, dentro da divisão de eletrônica que realizava, né, então eu fiquei lá por muitos anos, aí eu terminei a faculdade de engenharia em 2000, em 2001 teve um novo concurso, né, para o CTA, foi o segundo concurso, e eu prestei então para nível superior, né, eu prestei então para o cargo de tecnologista eletrônico, né, e eu fui aprovado, e como eu já trabalhava na eletrônica, eu então voltei, né, retornei para a minha área, né, e comecei então a exercer a função, né, mais voltado para o desenvolvimento mesmo, né, porque como técnico é mais um apoio ao desenvolvimento, fabricação, montagem de componentes, né, ensaios, e como tecnologista, né, eu trabalhei bastante tempo na área de especificação de sistemas de radiofrequência, e na área de projeto mesmo, especificação de antenas. E eu fiquei lá alguns anos, e após um tempo que eu fiquei nessa área de desenvolvimento, eu fui para a área de engenharia de sistemas, né. Então, dentro da divisão de eletrônica, ainda, né, há várias subdepartamentos ou subdivisões, né, então eu saí da área de desenvolvimento e fui para a área de engenharia de sistemas, né, que é uma área que trabalha mais voltado para a especificação de grandes sistemas, né, não só especificação de equipamentos eletrônicos para serem embarcados em foguetes, principalmente, mas também no desenvolvimento e na composição, né, de sistemas eletrônicos embarcados, né, então, toda a eletrônica embarcada nos foguetes desenvolvidos no Brasil, né, esses sistemas são projetados e boa parte deles são desenvolvidas pelo IAE, pela divisão de eletrônica, né, e esse grupo de engenharia de sistemas é basicamente quem pensa, né, quem concebe ali todo o sistema elétrico, eletrônico, né, que nós chamamos de rede elétrica, e eu trabalhava particularmente num sistema, que é um sistema chamado terminação de voo, né, então, se um foguete, por exemplo, sai da sua rota, que foi inicialmente planejado, e há um risco, né, para vidas humanas ou para instalações, então é necessário que nós, né, interrompamos o voo, e aí esse sistema é chamado de terminação de voo, né, então eu fui responsável por esse sistema durante muitos anos, e eu trabalhei nesse sistema. Em paralelo, em 2015, né, houve uma mudança na divisão, né, mudou-se a chefia da divisão, e eu me tornei adjunto da chefia da divisão, né, e
eu acumulava essas funções, eu acumulei essas funções, né, eu estava terminando o meu doutorado nessa época, né, tanto que eu defendi o doutorado em 2016, então eu estava terminando o doutorado e acumulei mais essa função, então além de toda a função técnica que eu fazia também a parte de adjunto da chefia, né, então, e em 2017, né, o coronel, que era o nosso chefe, ele saiu para fazer um curso de carreira e eu assumi a chefia da divisão, né, então além de continuar trabalhando na área de desenvolvimento de sistemas eletrônicos embarcados, eu também, né, virei, né, me tornei chefe da divisão, então era responsável, né, como tinha um amigo meu que dizia, civil, criminalmente, pela divisão de eletrônica. E todos os projetos da divisão, então, a gente supervisionava, trabalhava junto, muitos deles, né, partiram aí dessa experiência que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, né, e eu fiquei, então, nesse caminho aí mais de 29 anos, na divisão de eletrônica, até que em outubro, né, do ano passado, o então diretor do instituto, né, me transferiu para assessoria, né, então, como assessora dele, né, então existe um grupo grande que assessora o diretor, então em outubro do ano passado eu passei a trabalhar na assessoria, né, então as atividades técnicas que eu fazia, né, foram passadas para outras 5 pessoas, né, então realmente era, realmente, assim, tinham muitas atividades que eu fazia, né, tanto que hoje tem mais ou menos 5 pessoas fazendo, né, mas realmente todo esse tempo, né, que eu passei na divisão de eletrônica foi algo que eu me orgulho muito, né, de ter podido participar, não só pelo desenvolvimento científico, tecnológico, né, mas pelas pessoas que eu conheci, não só aqui no Brasil, como fora, né, então por essa oportunidade que a divisão de eletrônica me proporcionou, né, e principalmente por ter podido ajudar muitas pessoas, né, que eu acho que isso é o importante, né, a gente realmente não pode ser só a parte técnica, né, não tem como você ser um bom profissional sem ser uma boa pessoa, né, então eu tenho realmente muito respeito, muito carinho pelas pessoas que estão lá, que me ajudaram, e eu espero continuar podendo, né, ajudar o Instituto, contribuir aí para os projetos agora nessa nova área que eu estou atuando. Uau! Uau! Que trajetória linda, Valéria. Muito legal, assim, muito impressionante, né? Por exemplo, então, quando a gente vê aí um foguete brasileiro, a gente vai lembrar que naquele foguete tem um pouquinho da Valéria que participou do nosso podcast. Assim, realmente muito impressionante a sua trajetória, porque embora eu não seja da área, né, mas minimamente o que a gente percebe é que é uma tecnologia é alta tecnologia, né? Tecnologia de muita precisão, né? E você ainda trabalhava naquela parte ali de segurança, de certa forma, né? De segurança do voo. Então, assim, realmente, parabéns, é uma trajetória maravilhosa. E é interessante, né, a riqueza, né, do seu conhecimento, né, que você ainda conseguiu chegar numa carreira tipicamente masculina, né, você chega no posto de chefia, o que a gente sabe e que é muito discutido na literatura, né, que a mulher tem que provar muito mais do que os homens para conseguir chegar naquela posição, né, então acho que isso o fato de você ter chegado nessa divisão, né, de responsável técnica por essa divisão de eletrônica durante tantos anos, né, mostra a excelência,
né, do seu trabalho e da sua competência, né, tanto que quando você migra para outra área, são necessárias várias pessoas para darem conta do que você fazia. Realmente é impressionante. Queria que você falasse, né, se você já falou um pouco, mas fala um pouquinho mais sobre o seu trabalho na perspectiva de gênero. Né? A gente sabe que a área militar ela é tipicamente masculina, né? Muito embora tenha mulheres também, né? Mas algumas são mais masculinas do que outras. Aí queria que você contasse um pouquinho para a gente, né? Como que é a sua área nessa perspectiva de gênero. A carreira de engenharia, né, de uma forma geral, ela já é bem masculina, né, do que outras, né, então, desde que eu entrei, assim, no colégio técnico, né, a maioria dos alunos do colégio técnico, né, são garotos, são homens, né, então sempre, né, foi realmente, mas, de uma forma geral, isso tem mudado, né, então, a gente vê que, aos poucos, né, estão se adaptando a essa questão, né, os meios vão se adaptando, né, e no serviço público, eu acredito que seja mais, assim, não tem tanto problema como a gente vê em outros órgãos, outros departamentos, porque a gente faz um concurso, né, então você é aprovado ali, né, para trabalhar independente do seu gênero, né. Então a gente vê que alguns anos atrás, por exemplo, não existiam mulheres no ITA, né. Então, o ITA só formava engenheiros, né, homens, né. E que a partir de 96, né, se não me engano, 96, 97, é que entraram então as primeiras mulheres no ITA, né. Então, aí nós começamos a ter as primeiras mulheres no ITA, agora nós vamos ter as primeiras soldados femininas, né. Então, toda essa mudança, né, da sociedade, eu acho que isso está influenciando também, né, então, graças a Deus eu sempre tive, assim, chefes, né, que não faziam essa distinção, né, eles sempre me trataram ali como uma engenheira, como um engenheiro, como mais um, né, no grupo, então, essa questão realmente, a gente e lá ainda tem assim, né, além de você ter essa questão de ser mulher, você tem a questão de ser civil, né, então existem, né, mas, assim, comigo, graças a Deus, eu acho que as pessoas com quem eu convivi, né, eram pessoas muito preocupadas com o trabalho, que realmente estavam, né, pensavam no que era melhor para o instituto, para o IAE, né, independente do gênero, né. Então, a gente sempre, né, eu participei de operação de lançamento, tenho outras amigas, né, que participaram, então sempre, né, teve a participação e com o tempo, assim, a participação na área técnica, né, tem aumentado. Então, mais mulheres estão se interessando pela área, mais mulheres estão, né, se envolvendo, a gente vê, né, hoje nós temos, por exemplo, tenentes, né, que são engenheiras temporárias também, né, então são pessoas que já têm experiência e que fazem, né, uma prova de seleção e estão procurando, né, as Forças Armadas para trabalhar, e trabalhar no instituto de pesquisa realmente é fascinante, né, então independente de ser um ambiente mais masculino, né, eu acho que a gente focar no trabalho, focar na nossa pesquisa, eu acho que esse é o importante. Muito interessante, né? Bom saber
que as coisas estão sendo mais equilibradas também, né, no universo militar. Considerando a sua trajetória, que habilidades você entende que seriam as mais importantes para uma jovem conseguir chegar nessa posição que hoje você ocupa? Eu acho que até você já falou algumas vezes, mas essa questão da perseverança, né? Então, não foi fácil para mim, né? Então, e não é fácil para ninguém, eu acredito, né? Cada pessoa dentro das suas limitações, né? Sejam intelectuais, sejam financeiras, então todas nós passamos por alguma dificuldade. Então, manter o foco, manter o objetivo, ter objetivos, ter propósitos, né, e sempre procurar, né, o que é bom, né, o que é justo, não só para você, né, mas para o ambiente que você está, para as pessoas que estão ao seu redor, né, e manter sempre a lealdade, né, tanto para o lugar onde você está trabalhando e para os seus princípios também, né, porque muitas vezes no mercado de trabalho como um todo, né, muitas vezes nós somos testados aí, né, os nossos limites, os nossos princípios, e eu acho que a gente não pode abrir mão disso, abrir mão dos nossos princípios, abrir mão daquilo que a gente acredita, né, e eu acho que isso é muito importante, não só para a minha trajetória, mas para a trajetória de qualquer menina, de qualquer jovem que procure, né, trabalhar na área de ciências ou que procure, né, fazer um trabalho bem feito. Então, ter a honestidade de propósito, né, a gente fala bastante sobre isso. Então, essa honestidade de propósito, é honestidade no que você faz, honestidade com as pessoas que estão à sua volta e com você mesmo, com os seus princípios, com os seus propósitos. Então, eu acho que isso é o mais importante. Interessante. Então, de certa forma, o autoconhecimento é importante, né? Porque a gente tem que se conhecer bem para entender qual é o nosso propósito, ter claros princípios para seguir adiante, mas sempre guiado por eles, né? Valéria, você recebeu uma honraria, né? Uma medalha do Corpo de Graduados Especiais da Ordem do Mérito Aeronáutico, no grau de cavalheiro, né? Então, o que significa para você, né, como uma profissional, né, dessa área aeroespacial, integrar, né, esse corpo tão seleto? Sim, essa medalha, né, realmente foi uma honra, né? Então, inicialmente eu recebi a medalha Santos Dumont, né? E posteriormente eu recebi isso que nós chamamos de OMA, né? Que é a Ordem do Mérito Aeronáutico, que é a maior honraria dentro da Força Aérea, né? E realmente é algo, né, como disse um amigo meu, né, eu entrei para a história da Força Aérea, né, então é assim que eu me sinto parte da história da Força Aérea, né, então quando a gente, né, olha a minha trajetória, olha para tudo que eu passei eu me orgulho, né, eu tenho muito orgulho de fazer parte da Força Aérea, né, então até para essa questão, né, de ser civil, a gente às vezes, né, não se sente parte, né, e quando a gente recebe, né, uma honraria dessa, então a gente se sente realmente, né, parte da Força Aérea, parte da história da Força Aérea, e então realmente é algo que
nos motiva, né, a continuar trabalhando, a continuar se dedicando, né, dentro da nossa área, procurar sempre o melhor, né. E a Força Aérea é muito maior do que, né, o IAE, então a gente está trabalhando para o país, né, então eu acho que é uma forma mesmo de deixar, de destacar esse trabalho que nós fazemos, né, que não é um trabalho só meu, né, mas de todas as pessoas envolvidas aí, então realmente é algo que, sabe, nos motiva a continuar sempre dando o nosso melhor, né, então realmente foi fantástico. Ah, que bom, muito bom mesmo. É porque eu vejo que, no meu entendimento, né, um país que domina ciência e tecnologia, ele tem autonomia, né? Então, assim, a gente pode dizer que você contribui para a autonomia do nosso país na sua área, né? Isso é importante e a gente tem que dar visibilidade, né, para isso. Queria que você deixasse sim um recadinho, a gente está se aproximando do fim, né? Deixasse um recadinho, um conselho para os jovens que nos escutam e que pretendem, né, seguir essa trilha na ciência, então, na engenharia, nas Forças Armadas, né? Hoje tem várias formas de entrar. Então, deixa um recadinho para os jovens que nos escutam. Eu acho que, como eu falei várias vezes, né, não desistam, né, eu acho que muitas vezes a gente para algumas vezes na vida, em alguns momentos, né, e repensa, né, se realmente valeu a pena, será que esse é o melhor caminho, né, e realmente, assim, né, o que não é bênção é lição, né, então a gente tem que aprender sempre, né, o aprendizado é algo que tem que ser contínuo na engenharia, né, então não adianta achar que eu vou fazer uma faculdade e pronto, né, aí eu resolvi a minha vida, né, ainda mais nessa área de engenharia elétrica, eletrônica, computação, a gente precisa sempre estar se atualizando, sempre estudando, né, então essa área de exatas é uma área que realmente requer bastante dedicação, bastante esforço, como qualquer outra área, né? E não é diferente, né, de outras áreas aí, então a gente precisa de muita dedicação, né? Então, e procurar sempre se especializar, né? Então, no meu caso, eu fiz um mestrado, um doutorado, mas existem outras formas, né? Não só no serviço público, como no serviço privado mesmo, né? Que as pessoas procuram cursos de especialização, procuram MBA, né? Então, dependendo da área que você vá, né? Que você queira se especializar, né? Então, existem inúmeras formas, né, eu sou apaixonada por telecomunicações, né, então, assim, eu sempre tenho estudado muito essa área e até hoje eu continuo estudando, né, realmente, e eu acho que é isso que me fascina, né, você sempre aprender, né, essa busca pelo saber, né, eu acho que é isso que me motiva e eu acho que é isso que tem que motivar também as pessoas que querem ir para essa área, então é essa sede, essa vontade de aprender, essa sede do novo, né, porque a questão da inovação, como eu falei, né, é algo fantástico, né, então a gente tem sempre que buscar uma melhoria, né, nos meios, na nossa e também buscar uma melhoria, né, como a professora mesmo falou, de nós mesmos, né, então, a gente ter aí um propósito, né, então essa questão espiritual é muito importante, né, e o propósito, né, às vezes a gente pensa muito, não, meu propósito é ser um CEO de uma Embraer, né, e isso parece estar muito longe, né, então muitas vezes as pessoas
poxa, eu nunca vou chegar lá, isso é muito difícil, né? Fazer uma engenharia é difícil, sabe? Mas procura ir passo a passo, né? Um pouquinho de cada vez, se dedica, né? E se você conseguir hoje ser melhor do que você foi ontem, né? Já é uma vitória. E você comemorar essas pequenas vitórias e ser grato por isso, né? A gratidão é algo realmente que modifica, né, a nossa forma de ver a vida, né? Então, como eu falei no início, não é fácil, não é fácil para ninguém, né? Todas nós passamos aí por dificuldades, mas nós precisamos seguir em frente, né? Ter essa força que nós temos, né? Acreditar nessa força, né? Então, acreditar que existe uma força maior, né? E acreditar que nós vamos conseguir, que nós vamos, né, parece um pouco clichê isso, né, mas tem que ser assim, não existe outra forma, né, porque a vida passa, né, a vida está sempre passando, o tempo passa, e nós temos que, ou a gente fica parado, esperando, olhando essa vida passar, ou a gente, né, se levanta, olha para o céu, né, e pede força, pede luz e continua, né. Hoje não deu certo, hoje não foi um dia muito bom, mas a gente ter essa fé, essa esperança de que sempre, né, de alguma forma as coisas vão melhorar, né, porque eu acredito nisso, que eu quando me despedi da divisão de eletrônica, foi uma das coisas que eu falei, é que Deus sempre tem o melhor para a gente, né. Então, muitas vezes a gente não entende, né, mas Ele sempre tem o melhor, né. Então acreditem nisso, acreditem em vocês, né, e eu espero vê-las, né, aí, nessas num congresso, né, ou aqui no IAE mesmo comigo. Então eu espero que de alguma forma eu possa tê-las ajudado aí, né, e quem sabe a gente se encontra por aí. Muito bom, Valéria, essa questão da persistência, né? Você enfatizou bem, né? Ter a visão do futuro, saber onde quer chegar, mas se preocupar também com o hoje, né? Um passinho de cada vez, né? Se reerguer naquele dia que não foi muito legal, como diz a música, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e continua, porque vem outro dia aí e vamos em Exato. frente, né? Muito bom. A Valéria é muito disponível no Exato. LinkedIn, quem se interessar, né? Quiser conversar com ela está disponível no LinkedIn, responde rápido, né? Valéria Leite. Valéria, a gente está chegando aqui no final e a gente tem o nosso tradicional momento ping-pong, que eu faço uma pergunta e você me dá uma resposta. Vamos lá? Então, Ok. uma música. Todo o Azul do Mar, do Que Flávio linda. Venturini. Sim. Um livro? Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach. Eu acho que foi o primeiro livro, um dos primeiros livros que eu li, e assim, é sobre isso, né? Sobre você vencer os seus limites. Então, realmente me motivou bastante quando eu li. Legal. É um livro bastante conhecido. É um filme? Esse filme, não sei se é muito conhecido, mas ele chama Vanilla Sky. Né? É um filme até com Tom Cruise, e ele é dos início dos anos 2000, e assim, só dando um spoiler, né? É sobre um jovem que sofre um acidente e ele fica todo, né, deformado e tudo, e ele entra num processo de hibernação, né? Então a vida dele passa a ser um sonho, né? E lá pelas tantas dá um problema, porque esse sistema que fazia ele sonhar, né? Deu alguma pane lá e ele, e de alguma forma as pessoas
entrou em contato com ele e falou: olha, a gente vai acertar isso e você vai continuar sonhando. E ele fala que não, que ele quer viver a realidade, né? Então, na época, isso para mim foi importante, porque às vezes a gente acha que fugir, né, ou não enfrentar algumas situações é o melhor, mas no fundo não é, porque, sabe, aquela pedra tá ali, né, não tem muito como contornar, não tem como, né, fingir que não existe, então a gente tem que enfrentar, né, então esse filme, para mim, foi como uma lição de, sabe, vamos viver, vamos cada dia, mas vamos viver o que existe, do jeito que existe, da melhor forma. Te deixou uma grande lição, que bom. Lugar? A minha terra, Guaratinguetá, né, então eu sou fã, e é a minha terra. Ah, que bom. E uma mulher que você considera da hora? A minha avó. A minha avó, ela já faleceu há alguns anos, mas ela era uma mulher, assim, da hora mesmo, era até estudar, quando eu fazia colégio técnico, estudar junto comigo, ela não entendia nada do que ela estava, mas ela me ajudava a estudar, os meus amigos do colégio técnico, da faculdade, eles iam todos na casa dela para a gente estudar, e ela sempre teve um carinho muito grande por mim e por eles, né, então, realmente a minha avó é a minha maior inspiração. Ah, que lindo, Valéria, honrando a sua ancestralidade, que bonito. Valéria, a gente está chegando aqui no final, né, desse papo maravilhoso, ficaria mais um tempão aqui conversando com você, mas nesse momento eu queria deixar aberto para você, caso você queira falar alguma coisa, deixar alguma indicação, alguma mensagem, alguma outra informação, fique à vontade. Eu queria deixar só uma palavra, né? Eu acho que se eu fosse me definir, né, de alguma forma, com uma palavra, eu acho que resiliência seria uma palavra, né, adequada para isso, né? Então, eu acho que resiliência, né, se a gente for levar ao pé da letra, assim, seria essa capacidade, né, de enfrentar desafios e sem perder a nossa essência, sem perder os nossos valores, né, e conseguir se recuperar, né, mantendo aí o equilíbrio, né, e sempre ir se adaptando, né, essa adaptação é importante, né, a gente sempre, e aí eu tenho uma frase do Mário Sérgio Cortella, que diz respeito a capricho, né, que é a gente fazer o melhor que a gente pode, com as condições que a gente tem, enquanto nós não temos condições melhores. Então, eu queria deixar essa mensagem, né, para as meninas aí que estão nos ouvindo, procurem fazer o melhor que vocês podem nas condições que vocês têm, né, não quero, não estou pedindo para ninguém, olha, procura ser o melhor, não, procura ser o melhor nas suas condições, né, para que você se sinta importante, porque a engenheira, né, pode ser substituído, mas a pessoa que você é insubstituível, né, então acredite em você, acredite nos seus sonhos, persevere, e vocês vão chegar lá, porque chegar lá é isso, é ter orgulho da sua história. Muito legal, era muito bonita as suas palavras. Bem, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Mulheres da Hora. Gostaria de agradecer imensamente a presença da Valéria, foram palavras muito inspiradoras. E até o próximo episódio de Mulheres da Hora. Um beijo para vocês. Obrigada.